Então, pessoal da Quarto Mundo, quem tá aqui falando com vocês é o Joker, o seu mais querido ADM, da página mais querida e amada do Facebook. E hoje chegou o tão esperado dia, tão aguardado por todos vocês, a entrevista com o Luciano Cunha, né? Como vocês todos sabem, ele é o idealizador do Doutrinador, e da editora Super Prumo, e também mentor de uma série de outras HQs que são inspiradas no trabalho dele, um trabalho independente e autoral dele. Hoje a gente vai conversar um pouco aqui com ele sobre o trabalho pessoal dele, as inspirações para seus personagens, as aspirações dele para o futuro, e também comentar sobre a questão que não tem como não falar, a questão política no meio editorial brasileiro, a questão política por trás do cenário artístico no geral, também na produção de quadrinhos, da produção escrita, de arte, visual, e todas essas áreas que vocês sabem e comunica com o trabalho dele. Como vocês sabem, a entrevista sempre aqui é bem dinâmica, é direto ao ponto. Espero que vocês gostem, sei que vocês pediram muito essa entrevista, vocês pediram muito esse tema, estavam todo post comentando, vai entrevistar o Luciano Cunha, mas o cara ele tem uma agenda, é complicado, e agora com essa quarentena surgiu a oportunidade dele estar aqui satisfazendo essa nossa vontade. Então eu vou introduzir ele aqui na entrevista. Opa, boa tarde, Luciano, tudo bem? Opa, boa tarde, Joker. Boa tarde, galera do Quarto Mundo. Um prazer enorme finalmente estar aqui com vocês para a gente conversar. Também estava ansioso por esse momento. Vai ser ótimo, tenho certeza. Ah, sim, nossa, nós estávamos aguardando ansiosamente para essa entrevista aqui. Eu prometi para eles no canal faz bastante tempo. Luciano, eu acho que nós vamos começar essa entrevista. Eu vou ir direto ao ponto e meio que tirar o elefante da sala. Sim. Tudo bem? Vamos lá. Assim, uma das coisas que a gente sabe sobre a sua carreira, por exemplo, sobre o Doutrinador, é que ele surgiu. Eu tenho certeza que esse personagem não surge do dia pra noite, né? Geralmente o cara vai incubando aquela ideia. Mas ele surgiu na cena nacional, né? Por volta de 2013, com aquelas manifestações que começou com a questão dos 20 centavos da passagem de ônibus, mas acabou tomando proporções maiores e mostrando que o brasileiro tinha uma insatisfação política muito grande. Porém, nessa época as coisas eram muito difusas, né? Acho que muito pouca gente sabia o que era esquerda, o que era direita, não havia ainda, digamos assim, uma polarização. As pessoas, meio que no geral, tinham uma indignação política, não sabiam direcionar a quem, e nesse contexto todo, você surgiu com o Doutrinador, meio que personificando no teu personagem, né, concentrando nele essa indignação política do brasileiro, mas você trabalhou com a editora Guará, né, que nada contra, né, é uma editora como qualquer outra, mas a gente sabe que ela tem um viés político claro para a esquerda, e muitos dos integrantes dela têm ligação direta com o Partido do Socialismo e Liberdade, o PSOL, e a gente sabe, não estamos aqui acusando ela de nenhum ilícito, a gente só está dizendo que ela tem um viés à esquerda, e hoje você se apresenta como um autor, até pela própria mídia, que a gente já vai falar disso, você é tido como um autor, um escritor, um roteirista, um quadrinista com viés político de direita, né? Sim. E aí depois, mais pra frente, eu vou deixar você falar do seu viés com as suas próprias palavras. Então, muitos têm um receio com relação a isso. Por exemplo, o cara era esquerdista, o cara era do PSOL, e a gente sabe que não é bem assim. Então, essa é a chance de você esclarecer essa questão. Você era de esquerda, mudou para direita, você sempre foi de direita, mas tinha que deixar meio que reprimido isso para não sofrer boicote editorial. Como que era essa questão? Bom, então, como você falou muito bem, vamos tirar logo esse, como diria o elefante, ou até muita gente chama, né, vamos tirar o bode da sala. Bom, cara, isso é uma longa história, né? Mas eu vou tentar resumir. O Doutrinador, ele foi criado em 2008. Então já se vão 12 anos. E assim, eu já fui de esquerda, muito de esquerda. Eu já fui, assim, daqueles caras de usar camisa do Che mesmo. E tenho até hoje. Eu acho que é sempre bom guardar, né, para isso ser a prova de como a pessoa, né, pode mudar e
e evoluir nas suas ideias. Eu tenho ainda hoje aqui muitos livros que eu costumava ler. Tem um monte de livros, inclusive quadrinhos sobre o Che. Tem o Manifesto Comunista. Outro dia eu li todo novamente para ter certeza como eu era absurdamente tapado e não via ali, cara, os absurdos e o total um total relato de absurdos que é o marxismo. Eu reli o Manifesto Comunista só numa viagem de metrô, de ida e volta. Eu reli tudo para ter certeza de que eu agora, né, estou do lado certo. Mas isso foi uma longa jornada, né, cara? Quando você... outro dia eu escrevi nas minhas redes sociais que a pessoa, ela se torna... Ela pode ser de esquerda e se tornar de direita, ou conservadora, liberal, mas nunca ao contrário. Isso não existe. É difícil, Isso nunca acontece. Nunca acontece. E aí a gente tem inúmeros casos de pessoas, né, de pessoas famosas, de celebridades, vamos dizer assim, que eram esquerdistas e se tornaram liberais ou conservadores. Podia citar aqui vários, né, mas Chico Anísio, e tem muita gente. Tem bastante gente. Nelson Rodrigues, e enfim, tem muita gente. Então, assim, isso é um processo que eu gosto muito de usar como exemplo, uma passagem de um livro que eu amo, que é um dos melhores livros que eu li nos últimos 2 anos, que é o Corrupção da Inteligência, do Flávio Gordon. Inclusive indico a todo mundo aqui que está escutando essa entrevista. Corrupção da Inteligência, do Flávio Gordon. Ele tem uma passagem do livro que é muito interessante e que eu acho que serve para exemplificar isso que aconteceu não só comigo, mas com essas pessoas que mudam, né, de lado, vamos dizer assim, que ele chama de um momento de iluminação. Porque o que acontece? Quando você muda assim, entre aspas, radicalmente, né? Porque a mudança não é radical. Os lados são radicalmente diferentes, mas a mudança ela é gradativa. Então, por quê? Eu uso também um exemplo de como assim, é como se você fosse traído, você fosse, igual a gente chama no popular, né? Se você fosse corno, a tua mulher, o teu marido, ou o teu companheiro, seja lá que for, teu namorado, namorada, ele te traísse e você ficasse sabendo assim, sem chance. Você viu, você pegou o teu companheiro na cama com outra pessoa. E o que acontece? Isso você se desfazer daquele amor, daquela visão de mundo de que você teria, né, vamos dizer que você tinha aquele amor como, essa é a mulher da minha vida, eu quero viver para sempre, quero ter filhos, quero construir uma família e quero ter, uma vida igual o comercial de Doriana com essa pessoa e tal. E aquilo acaba de forma até rude e violenta. Então você tem que fazer todo um trabalho dentro até da tua alma, né? Porque você foi altamente, né? É tão decepcionante que você tem que fazer um trabalho de uma catarse, literalmente. Você tem que fazer uma mudança na alma. E o que acontece? Isso, cara, dá muito trabalho. Isso dói demais, isso machuca, isso é trabalhoso, isso é desgastante, isso leva tempo. Ou seja, na correria da vida que a gente vive hoje, pouquíssimas pessoas estão dispostas a fazer isso, entendeu?
E é por Sim. isso que eu digo que eu tenho muitos amigos ainda de esquerda que são absolutamente decepcionados com a esquerda brasileira, com o lulopetismo e com tudo isso que aconteceu, mas eles não conseguiram, assim como eu, fazer essa catarse. Eles não conseguiram fazer isso. Por quê? Porque, como eu falei, porque dá trabalho. É Então, claro. então a pessoa tem que se redescobrir, literalmente. Então, imagina você que acreditou durante 20, 30 anos naquele ideal, naquelas pessoas, naquele partido, e de repente você é traído, como eu falei, de repente você encontra o teu partido na cama com o Renan Calheiros, na cama É. com o Michel Temer. Então fazer essa catarse é muito difícil, não são todas as pessoas que estão dispostas a fazer isso. E eu, desde lá, depois do mensalão, depois de tudo, né, que você vai descobrindo sobre aquelas pessoas em que um dia você confiou, naqueles ideais que um dia você confiou, você fala assim, pô, calma aí, cara, eu não posso estar do lado disso, entendeu? Isso aí não pode fazer parte dos meus valores, dos meus ideais, do que eu penso, da minha visão de mundo. Então isso foi uma coisa gradativa. E aí, assim, lá, confesso, não tenho a mínima vergonha de falar isso. Uhum. Lá no início, em 2008, eu ainda estava fazendo esse processo. Tanto que, e o doutrinador, o personagem em si, foi muito importante para que esse processo também ele fosse uma ferramenta para que esse processo acontecesse, porque o personagem começa a fazer parte como um instrumentozinho mesmo da minha catarse, porque ao começar a perseguir os corruptos e matá-los e, enfim, fazer vingança com as próprias mãos, ele estava fazendo o que eu queria fazer com os corruptos do partido em que eu algum dia acreditei, entendeu? Entendi. Então, ele foi simplesmente maravilhoso usar a arte e o meu, né, modéstia à parte, o meu talento para desenhar e para escrever, para fazer parte desse processo, entendeu? Então, por isso que as pessoas não entendem muito bem até hoje. Por quê? Porque o personagem perseguia corruptos, ou então, naturalmente, ele perseguia personagens baseados em pessoas reais, e essas pessoas reais eram de esquerda, era naturalmente do PT, porque era o PT que estava Uhum. no poder, entendeu? Então tem lá vários personagens baseados na Dilma, Eu lembro. no Lula no vários outros, O Renan no Calheiros e tal. Renan, no José Dirceu e tal. Então, mas ao mesmo tempo, o personagem era um personagem antissistema. Então, eu já descobri agora a partir já vai fazer quase um ano já, foi em agosto que eu me desvencilhei não, que eu comecei a me desvencilhar dos meus ex-sócios na outra editora e comecei, né, a abrir meu coração, vamos dizer, para as pessoas nas redes de que eu queria sair porque eu era conservador, porque eu sou conservador. Foi desde essa época que eu comecei a tentar estudar o meu público que estava lá na minha página e por que eles achavam ou acharam em algum momento que o doutrinador era de esquerda. E eu acabei descobrindo que eles achavam que, pelo personagem ser antissistema, né, por Uhum. ele ser um rebelde, assim, que isso o tornava um personagem de esquerda. Quando, na verdade, Entendi. não tem nada a ver. Quando, na verdade, o radicalismo dele era só pela liberdade. Ele é um libertário radical,
entendeu? Então, Nesse momento, nossos curtidores libertários e anarcapitalistas vão vão exultar com essa sua declaração do que é o personagem libertário. mas cara, ele é um verdade. Ele é um libertário radical, entendeu? Então, as pessoas, na verdade, não tinham entendido. E, naturalmente, né, passando para aquela outra parte que você falou, naturalmente, quando eu comecei a negociar para que o filme se tornasse algum projeto audiovisual, a série ou filme, é claro que no meio no meio do audiovisual brasileiro, 99,9% das pessoas são de esquerda. Então era normal de que as pessoas continuassem a pensar de que o personagem era de esquerda pela sua rebeldia, por ele ser contra o sistema, e não um personagem conservador. E agora, é curioso isso, porque agora vários atores que participaram do filme, não só atores como técnicos também, que participaram do filme e que se tornaram meus amigos durante o processo de gravação e tudo, agora, tipo assim, eles me odeiam. porque agora que eles entenderam, cara. E é incrível que é incrível que eles assim, com exceção do Kiko Pizzolato, que fez o papel principal, o Kiko, não sei se vocês acompanham aí, o Kiko é um cara super de esquerda, mas a gente continua super amigo, entendeu? Porque a gente sempre se respeitou muito, né? A gente sempre teve um diálogo muito franco, muito aberto, e isso eu acho muito bacana da nossa parte, até nem é da parte dele, porque isso é raríssimo, ele como esquerdista ter um diálogo, porque geralmente eles nos atacam, né? Atacam nossa moral, nossa família e tal, e por isso você fica logo inimigo. Mas o Kiko não, o Kiko é um cara tão gente boa que ele mantém um respeito muito grande pela nossa amizade. E aí, todo esse processo do cinema e da série foi feito com as pessoas achando que a rebeldia do personagem era que o colocava num ambiente de esquerda. E assim o filme foi feito, tanto que a grande preocupação e o grande erro, na verdade, das produtoras da Paris Filmes e da Downtown, inclusive eles já como é que se diz? Eles já admitiram isso. O grande erro das produtoras para que o filme não alcançasse um sucesso maior foi justamente terem medo de se relacionarem com o que eles chamavam de bolsonaristas, né? O grande medo deles era que o filme tivesse algum teor bolsonarista, porque o filme foi justamente lançado num ano eleitoral de muita polarização. Todo mundo lembra que a eleição foi terrível e eles adiaram por 2 vezes a estreia do filme por causa de medo do filme, por ter arma, por ter violência, por ter um teor armamentista, vamos dizer, entre aspas, né? Pudesse influenciar de alguma maneira na opinião das pessoas, para que, não, esse filme é de direita, esse filme é bolsonarista, olha só que absurdo. Foi um total erro estratégico deles. Se eles tivessem lançado o filme... Luciano, desculpa, teve uma pequena queda aqui no nosso canal, e a gente vai ter que retomar. Você estava falando sobre a Paris Filmes, e foi nessa parte que parou de gravar, que a Paris Filmes, ela errou, no caso,
e as produtoras do filme do treinador erraram, isso acabou impedindo que o filme tivesse um alcance maior, porque não quiseram se relacionar com o que eles chamavam de bolsonaristas. Foi aí que, infelizmente, caiu a chamada. Então, exatamente. Eu estava falando sobre o erro estratégico da Paris Filmes, que era a distribuidora do longa-metragem, deles não terem tido a coragem de lançar o filme na data de que ele deveria realmente ser lançado, que era a gente tinha uma data aberta entre os 2 turnos da eleição. Essa data era perfeita, porque ia pegar entre o primeiro e o segundo turno um filme falando sobre política, um filme sobre um caçador de corruptos, ou seja, mas eles ficaram com medo do filme ser taxado como de direita, ou taxado como um filme bolsonarista, um filme pró-armamento, alguma coisa assim, e aí deixaram a estreia do filme para depois da eleição. Isso foi um erro estratégico até mesmo admitido pela Paris, entendeu? E essa falta de coragem deles terem lançado o filme nessa data, com certeza contribuiu para que o filme não tivesse um sucesso maior. O filme vendeu 300 mil ingressos, mas eu tenho certeza absoluta que se ele tivesse sido lançado na data certa, ele teria mais de 1 milhão de ingressos vendidos. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, foi justamente esse viés um viés do mercado mesmo, como um todo. Sim. Esse viés esquerdista de não vamos lançar o filme, que ele pode parecer de direita demais, pode ser um filme reacionário e tal, não sei o quê. E o pior, cara, que eles, infelizmente, eu não tinha, né? Apesar de nunca, eu sempre deixo isso muito claro, apesar de nunca poder, em momento jamais, poder reclamar dos produtores, que me trataram super bem e sempre com o maior respeito possível e me deixaram generosamente perto do filme como um todo, da produção, mas eu não tinha, claro, nessa hora, voz ativa para que eu tomasse uma decisão desse porte, para colocar o filme na data de estreia que eu achava que tinha que ser. Então, o filme poderia ter sido muito maior do que foi, mas é bom que eles mesmos já admitiram que esse erro foi crucial. E aí, enfim, fazer o quê? É como você falou, o meio cultural brasileiro é totalmente de esquerda. E foi justamente esse medo de parecer de direita que fez com que o filme não fosse maior do que poderia ser. Inclusive até lembrando aqui a todos que o José Padilha não teve esse medo ao fazer Tropa de Elite, e justamente pela coragem dele que Tropa de Elite foi o sucesso. Sucesso que foi, e até pouquíssimo tempo era a maior bilheteria do cinema nacional, da história. Entendeu? Mas se bem que no caso do Padilha aconteceu uma coisa que é engraçada, que é que o tiro saiu pela culatra, né? O primeiro filme era, no caso, ele fez o Tropa de Elite 1 para demonizar os policiais, e acabou que ele acabou meio que empoderando os policiais, né? Sim, não gosto da exatamente. palavra, mas que ela cabe bem. Mas bem como você falou, nesse teu comentário, eu sei que a pergunta foi complexa, que é uma questão complexa, né? Mas eu gostei da tua analogia da traição, né? Porque é assim que funciona a esquerda. A esquerda, ela já há muito tempo, ela não faz mais sentido intelectual, racional, científico. Então ela funciona como uma paixão, como um ideal, e através também da propaganda massiva. Então, quando quase uma religião, né, cara? Quase uma religião. É um comportamento de seita, sectário, né? E você vê que, por exemplo, eu nunca cheguei de ser esquerdista, porque quando eu entrei na adolescência e na juventude já estava uma fase assim muito assim no Reddit, no 4chan, nesses fóruns que às vezes eu frequentava, de já ter um pensamento ali
proto-conservador, proto-libertário, proto-liberal, meio que incubada. Então, essa onda conservadora ela já estava incubada, ela já vinha, tinha pessoas mais antigas que iam contactando os mais jovens, né? E eu me lembro que eu me sentia assim, não com relação que eu acreditasse de fato no comunismo ou nesse ideal, mas eu acreditava na cultura pop, eu acreditava na isenção dos escritores, eu achava que o Alan Moore, quando ele escrevia, ele estava sendo honesto, retratando a realidade, eu achava que os Sim. artistas, eu tinha uma fé nos artistas, principalmente dos quadrinhos. E quando eu comecei a ver o viés político e ver esse debate de esquerda e direita que sempre houve, que o artista sempre tem um viés, e que não há problema nenhum nisso, né? O cara tem um viés, Sim, e sim. o problema é a hegemonia, é tipo, só um viés ter voz, só um ter direito. Mas Exatamente. comentando essa sua analogia, é isso mesmo, é uma traição, você descobre que você foi enganado, e aquele sentimento, às vezes, muita paixão envolvida ali, né? Paixão no sentido de que você ama os personagens, ama uma editora, como eu amava a DC Comics, e amava a Marvel Comics, as duas, nunca tive, clubismo entre as duas, e você toma esse choque, você acorda para a realidade, e você percebe que, no caso, você ser conservador, liberal ou de direita, embora haja paixão envolvida também na política, sempre há, é mais uma escolha mais racional do que Sim, exatamente. só da paixão, né? Então eu entendo esse teu processo de transformação e entendo também como o Doutrinador foi um catalisador para isso, porque o artista, ele se expressa, mas também se descobre através da arte. Eu não lembro de quem é essa frase, não é minha, mas não lembro quem é para dar o crédito também. Mas sim, com certeza. Para você ter uma ideia de como é bem parecido, eu gosto de fazer essa analogia porque eu tenho um amigo muito próximo de infância que a gente comungava das mesmas ideias, né? Esquerdistas lá atrás, nos anos 90, até nos anos 2000. E agora, quando eu mudei de lado, vamos dizer assim, a gente ainda continua conversando também. E teve uma vez aqui, tem pouco tempo isso até, a gente tomou uma cervejada aqui, cerveja pra caramba, e só conversando sobre isso. E eu tenho absoluta certeza, pela cara que ele fazia, de que eu o convenci no final de que tudo que ele acreditava era uma falácia. Eu tenho absoluta certeza que ele saiu da conversa assim, porra, cara, você tá certo, entendeu? É como se eu tivesse falado a mesma coisa assim, pô, cara, acredita em mim, eu vi a tua namorada com fulano e eu tenho certeza que era ela. E aí o cara falou, pô, eu acredito em você, mas no final, porra, eu quero ficar com ela. Entendi. Entendeu? Foi exatamente isso, cara, que aconteceu, cara. E até assim, foi até divertido, porque no final a gente riu e eu falei assim, então tá bom, cara, você fica com as suas ilusões e eu fico com as minhas razões. E aí tá tudo certo, a gente continua amigo e um abraço, a vida que segue, entendeu? Cada um com as suas coisas. Sabe que isso acontece bastante, por exemplo, ali na Quarto Mundo, né? Na página, porque a gente tá ali, por exemplo, eu acho que a maior parte dos nossos curtidores são como eu era a questão de 8, 7 anos atrás. Eles são pessoas que não são comunistas ou não gostam dos ideais de esquerda, mas eles ainda têm uma paixão e nutrem, digamos assim, uma fé e um carinho e uma devoção pelas grandes marcas, tipo a DC Comics, a Marvel Comics, os grandes autores, né? Alan Moore, o Garth Ennis. Normal. E aí quando você conta pra eles, ó, esses caras estão manipulando vocês, eles estão enganando vocês. Sabe o filminho da Marvel, toca a musiquinha emocionante, você chora, ai meu Deus, Homem de Ferro. Então eles estão usando esse teu afeto pra te enfiar ideia política na tua cabeça sem você perceber. E a primeira reação das pessoas é essa do teu amigo. De negar, não é, e brigam contigo. Aqui no Sul a gente fala reinar. O cara reina contigo, assim, né? Mas eu ainda vou continuar gostando, o problema é seu. Mas eu observo na Quarto Mundo ali que muita gente que tem um primeiro embate com a página, vai ali porque acha assim que vai desmontar, que nós somos uns conserva tosco. Aí eles tomam esse choque da realidade e pouco a pouco eles vão seguindo a página, conforme o orgulho da pessoa ferida vai
vai curando, exatamente. ele vai passando pro teu lado, né? Então eu entendo bem isso que você está relatando. Mas, seguindo em frente com a entrevista, eu tenho algumas outras perguntas para te fazer, e acho que a próxima também é um pouco cabeluda, que é o seguinte. Hoje mesmo, eu vou deixar a parte mais leve, assim, de você falar da tua inspiração, a parte mais, assim, desligada dessa questão da política, eu vou deixar para o final, são as 3 últimas perguntas, né? As 2 primeiras eu vou focar nessa parte que é mais negativa das. Então, não, tranquilo. Hoje mesmo. Então, assim, nós estava falando, você passou por todo esse processo que você narrou, que muita gente passou por isso. Muitos que estão escutando a gente, não agora, mas quando o podcast for lançado, eles vão se identificar com isso. Eu achei muito bacana a tua honestidade de admitir, né, que realmente era de esquerda, mas que foi mudando. Pô, tipo, foi um relato que com certeza muita gente vai se identificar e que muita gente passou por isso, né? Até eu, em alguma medida, passei por isso. Sim, mas sim. Depois de passar por esse processo, não acabou os problemas, a gente sabe muito bem disso, né? Aí você tomou posição, né? Eu sou de direita, eu sou conservador, eu sou liberal, eu sou libertário, né? Seja lá qual o ponto à direita que você se identifique e tal. Uma vez que você toma posição, você tem que enfrentar a oposição. Você tomou posição, enfrenta a oposição. E o que eu acho que é o problema, Luciano? Tipo, eu vou falar isso mais assim pros nossos ouvintes, que eu sei que você manja disso mais do que eu. Por exemplo, ali na página, na Quarto Mundo, quando eu treto com liberal, eu faço treta com libertário, por mais que a gente treta e discorda muito em várias questões morais e éticas, assim, é uma treta, sabe, com muito afinco, a gente debate, assim, às vezes até com fúria, mas nunca a gente busca ferir a pessoa pessoalmente. No caso, eu nunca busquei expor a identidade de alguém libertário, anarcocapitalista ou liberal que debateu comigo. Eu nunca tentei prejudicar essa pessoa dela perder o emprego ou tentar difamar a moral e a honra dela. E aí que tá o problema da esquerda. Eles não entendem por que nós somos, digamos assim, nós conservadores somos tão reativos ou às vezes assim um pouco agressivos. É porque a esquerda, além de ela ter a hegemonia, o controle total da produção cultural, ela ainda tem armas para destruir aqueles que são os dissidentes. E, sim, graças a Deus, esse poder deles vem diminuindo. Mas hoje mesmo, eu vou pedir licença para você. Hoje mesmo eu estava lendo que saiu uma matéria no UOL sobre o Doutrinadores, sobre os quadrinhos da direita. Eu queria pedir licença para você para ler trechos que eu separei dessa entrevista, só alguns trechinhos que eu separei para os nossos seguidores, né? Eu quero deixar claro aqui que tudo que está aqui a partir de agora sendo dito é o que está escrito nessa matéria do UOL. Chama-se Quadrinhos de Direita se consolidam como nicho de mercado no Brasil. É algo assim. Tem uma parte que eu deixei separada que é o seguinte, olha o que eles falam do doutrinador aqui, ó. Enquanto pesquisadores e gestores públicos se debruçam sobre medidas de contingenciamento da crise provocada pelo coronavírus, teorias da conspiração são difundidas pela sociedade civil e ecoam entre parlamentares, causando, inclusive, contendas diplomáticas. Em coro uníssono a esse discurso, abre aspas, eles botaram aspas aqui, vigilante, não usaram o termo herói nem super-herói, promete revelar toda a verdade sobre a crise. O quadrinho Vírus Vermelho será a próxima aventura do personagem O Doutrinador, criação de Luciano Cunha. Então aqui você pode ver que eles já estão querendo dizer o quê? Eles criaram um paralelo entre por exemplo, quem está tomando atitudes práticas sobre o problema, né? No caso, segundo eles, pesquisadores e gestores, imagino que o Átila e o Dó, esse tipo de gente, né? E eles criaram tipo um paralelo colocando você do lado dos que estão criando tumulto, teoria da conspiração, tentando lucrar com o problema, né? Então você veja que isso não é uma matéria honesta, isso já é uma forma de você tentar denegrir o trabalho da pessoa. Um outro ponto que eu separei aqui foi que eles falaram assim, que a HQ do Destro foi diretamente influenciada pelo sucesso do Doutrinador. Não preciso apresentar o Destro para os bastidores, ele sabe muito bem, conhece bem esse projeto. E aí o UOL fala o seguinte, que a HQ compartilha as mesmas referências dos quadrinhos de heróis norte-americanos, como o Justiceiro, um vigilante traumatizado, e o notório detetive misógino Rorschach,
Deu ótimo. Sacanagem, né, cara? Os caras são ridículos, são patéticos, né, cara? Eles são patéticos. Eles Eles aqui são patéticos. fizeram um comentário aqui sobre o Ed Campos e o Michel Gomes, né, que seriam os idealizadores do Destro, mas a entrevista não é sobre eles, eu não vou falar sobre os caras, eles não estão aqui livre, jamais. Mas enfim, vamos continuar com a leitura aqui das pataquadas do UOL. Eles falaram aqui que um pesquisador, um especialista, disse que os brasileiros eles têm uma espécie de fixação pelos conceitos das histórias em quadrinhos dos Estados Unidos. Ó. E eles colocaram da seguinte forma. Esse aí... Essa foi a parte mais desonesta que eles botaram aqui. Dada a hegemonia... Você vai explicar do pesquisador? Não, o pesquisador, esse cara aí, ele é simplesmente, o Rogério de Campos, ele é simplesmente um dos fundadores do PT. Para vocês terem uma ideia, quem está escutando aí nossa entrevista. Ele é um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, lá em 79, 80, sei lá, quando o partido, ele é um dos caras que estavam lá na fundação, ou seja, totalmente isento para falar alguma coisa sobre o assunto, sobre quadrinhos de direito. Mas vai lá, Joker, termina aí. Dada aqui a fala no caso do Rogério de Campos, né, o nosso querido pesquisador super isento do PT. Dada a hegemonia dos quadrinhos dos Estados Unidos da América nas bancas daqui, é natural que, desde sempre, as tentativas de se entrar nesse mercado obedeçam ao modelo norte-americano. A história dos gibis brasileiros está cheia de heróis verde e amarelo ou detetives particulares chamados Dick ou Peter. Ou seja, ele está ironizando aqui o... Sim, ele faz isso direto. Ele faz isso direto. Para vocês terem uma ideia, esse camarada, ele, como esquerdista até a última célula, até o último átomo, ele tem uma editora, né, uma editora relativamente famosa, que eu não vou fazer propaganda aqui dele, nem da editora, mas a editora dele é totalmente voltada para quadrinhos de esquerda, entendeu? Ele foi um dos fundadores da revista Herói, não sei se vocês lembram dessa revista, nos anos 90, que vendeu muito, ele ganhou muito dinheiro com essa revista, então ele é mais um daqueles famosos socialistas de iPhone. Ele fica lá na sua mansão em São Paulo, brincando de fazer revolução socialista, comendo caviar e tomando do melhor vinho estrangeiro. Então, esse cara, ele editou um livro, ele escreveu e publicou sobre o fascismo do super-homem. Sério isso? Para rir mesmo. Ele acusa, tem um livro aí, depois quem quiser pesquisar, o super-homem é fascista, alguma coisa assim, ou o fascismo do super-homem, então, para vocês terem uma ideia. Aí quando foi lançado, eu e um amigo quadrinista de São Paulo, o Daniel Lopes, a gente fica trolando ele direto, e aí o Daniel então, escracha, aí falando que olha, existe uma capa famosa do Super-Homem em cima do globo, né, do mundo, segurando de um lado o Hitler e de outro lado um soldado japonês, né, que na época o eixo era, né, Japão, Itália e Alemanha. Então eu mandei essa imagem para ele, para o Rogério. Falei assim, olha, reparem o super-homem demonstrando todo o seu fascismo contra Hitler e os japoneses. Aí ele me bloqueou. Porra, porque o cara é patético, cara, entendeu? Eles pegam eles gostam justamente, e é isso que eu acho que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Não só essas figuras como
os responsáveis agora pelo conteúdo da Marvel e da DC, eles gostam justamente de pegar esses ícones, esses personagens que a gente aprendeu a amar, que tem 80 anos de história, eles gostam justamente de pegar exatamente esses que são muito importantes para que eles desvirtuem os valores com que esses personagens foram criados, para poder incutir na cabeça, principalmente da molecada, dos mais jovens, essa agenda de esquerda deles, entendeu? Então, por isso que eles estão fazendo agora o que estão fazendo com a Marvel, destruindo a Marvel e a DC, destruindo uma história de 80, 90 anos, entendeu? De paixão, né? De amor que as pessoas têm por esses personagens, entendeu? Fazendo o que estão fazendo. Enfim, isso aí acho que todo mundo que acompanha Quarto Mundo está vendo e está careca de saber o que está sendo feito. Mas, assim, graças a Deus eu estou vendo isso com um olhar positivo, porque eles estão vendendo cada vez menos e estão destruindo as marcas, né, editorialmente falando, e não estão nem mais agradando aos fãs antigos e nem ganhando novos leitores. Então, em algum momento, esse desastre total que esses caras estão fazendo, ele vai ser notado por quem realmente pull the strings, quem realmente manda. E acredito eu, no meu otimismo, que isso vai ser revertido em algum momento. Entendeu? Ou Mas então... sabe o que eu acho bom, Luciano? No Diga. seguinte, eu acho que os caras ali na página chegam os nossos detratores e falam assim: vocês estão chorando por causa da Marvel, da DC, chorando por causa de joguinho. Não, cara, eu tô feliz toda vez que a Marvel e a DC, a Warner e a Disney, no caso, a Tay-Tay e Toy Biz, que são os grupos donos dessas empresas hoje, toda vez que eles fazem uma lacrada, daquela bem lacrada, mas eu chego a sorrir, assim, eu bato palma, porque isso abre espaço para que novas pessoas como você, como os idealizadores do Destro, tenham espaço para criar novos personagens e falar dos super-heróis como eles têm que ser, dos quadrinhos como tem que ser. Então eu aplaudo o declínio dessas empresas, porque o ideal do super-homem, o que ele significou, ele não vai poder ser destruído em questão de 80 anos de história do personagem. Pode ver que eles não sabem o que fazer com o Batman, com o Super-Homem na DC, da mesma forma que a Marvel não sabe o que fazer com os quadrinhos do Justiceiro hoje, o que fazem com o Wolverine, mata o Wolverine, traz o Wolverine de volta, porque os caras simplesmente não combinam com a narrativa que essas pessoas querem fazer. Eles não vão conseguir deturpar os heróis. Mas Exatamente. É bom que eles se sabotem. Quanto mais eles se sabotam, mais espaço tem para criadores independentes. Que eu penso da seguinte forma: pra Disney e pra Warner não interessa fazer quadrinhos, porque mesmo que os quadrinhos vendessem, assim, perdão com a expressão, mas mesmo que vendessem pra caralho, pra eles ia ser um lucro miserável comparado com o que eles lucram com filme e com venda de produtos licenciados. Exatamente. Então, agora, pra você, no caso, e pro pessoal do Destro, que são independentes, vender quadrinho dá lucro. Para vocês fazer sucesso, agradar o público, faz a diferença no bolso de vocês. Então é bom que os quadrinhos saiam da mão dessas mega corporações, porque elas não são confiáveis. Mas eu acredito em você também, no sentido de que vai, talvez dentro de 5, 6 a 7 anos, digamos assim, o esquerdismo vai ser, como é que eu posso dizer, suavizado na mídia, porque quem puxa as cordinhas, que nem você falou. Mas seguindo em frente com a leitura do artigo do Hall aqui, eu quero ressaltar mais uma parte que é muito cômica, que ele falou o seguinte, mais uma vez se referindo ao Doutrinador e ao Destro. Quadrinhos de herói também é admirado por criminosos no Brasil. Ou seja, a pessoa aqui tem um português sofrível, né? Quadrinhos de herói também é expressão, né? Quadrinhos de herói também é admirado por criminosos no Brasil. Você é um cara criminoso, Luciano. Um dos casos mais notórios é o da Milícia Liga da Justiça, fundada em 1995 na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O grupo homenageava o time de heróis mais populares da editora DC Comics e tinha o seu avatar, o escudo do Batman.
Ou seja, estão linkando vocês aqui à milícia, sempre com essa narrativa de forçar a questão de milícia, de uma ideia de que a gente está fazendo algo ilícito, quando na verdade é só arte, é só expressão. E engraçado que tudo que eles fazem de apologia ao crime, ao tráfico de drogas, todas as ligações que esses socialistas aí, moderninhos, têm com o tráfico de drogas. E como eu falei para você antes, nas nossas conversas pessoais, os traficantes, eles são a elite, né? Eles não são pobres. Isso aí do traficante pobre, ser negro pobre, isso é um mito, né? O traficante, ele é rico, ele é um ricaço que mora dentro da favela para usar a população da favela ali como o gado dele, como escudo. Quando a polícia invade, não pode atirar no cara ali. Ele usa a população como mão de obra barata, como fonte de renda, porque vende droga para eles, porque contrata os filhos deles para trabalhar para o tráfico. Dinheiro miserável, explora essas pessoas. Então, é engraçado que eles nunca citam essa parte da criminalidade. Sempre eles focam na parte da milícia, que é um nicho de crime que tem que ser combatido, mas que não representa a maior parcela da criminalidade no Brasil. Mas eles estão tentando ali te associar com uma questão de você ser famoso, de fazer apologia ao crime. E eles seguem aqui com a entrevista, esse artigo aqui deles aqui, que já me deu ânsia de vômito, mas eu vou continuar falando aqui. E no sentido de que, bom, acho que a gente teve aqui mais uma queda na ligação do Luciano Cunha, mas eu vou encerrar minha parte aqui e já eu resolvo para ele responder. Opa, voltamos? Voltamos. Luciano, houve mais uma queda ali, né? Desculpe, essa questão do Discord, ele é assim mesmo. Mas eu estava falando para você aqui do artigo, eu continuei com a leitura dele, né? Falando que estavam linkando você, no caso, ao crime, fazendo apologia, dizendo que você faz apologia à milícia, ou tentando criar uma ligação entre você e os milicianos. Eu falei que as milícias são criminosos, com certeza, mas que eles não representam a maior parte da criminalidade no Brasil. E eu ressaltei o quanto que esses jornalistazinhos são hipócritas de nunca abordar com o mesmo peso, a mesma gravidade, a questão do tráfico de drogas, que representa a maior parte da criminalidade no Brasil, e o quanto que esses traficantes escravizam, abusam e exploram a população das favelas. Eles nunca mostram esse lado da moeda, né? Mesmo quando a revolta com o crime deles é seletiva, né? Sim, sem dúvida. Mas seguindo aqui com a questão, aqui tem um ponto que eu quero deixar bem claro, que é o seguinte, que eles estão tentando difamar, mas por que isso é bom, em alguma medida? Que demonstra o desespero deles e também uma certa inveja, porque mais aqui pra frente eles citam o Diego Gerlach, né, que é autor de uma HQ chamada Noia, que eu tive o desprazer de ler, que é uma bosta. Essa aqui é a minha opinião como Joker, administrador da Quarto Mundo. Eu acho que essa HQ Noia é uma bosta, é uma ofensa aos brasileiros. Mas eles citam aqui, o cara diz o seguinte, que ele faz uma sátira dos quadrinhos de justiceiros, né? Coloca uma citação dele aqui, ó. O público conservador no Brasil se restringe quase exclusivamente ao segmento de heróis e não parece ter interesse na produção autoral nacional. Isso é aquele mimimi, porque o problema é o público, não é, no caso, o produto que os caras estão fazendo, né? Exatamente. E aí ele coloca aqui que no Noia, o Cebolinha, que é o personagem do Maurício de Souza, né? Ou seja, o cara nem criou um personagem próprio, atua como vigilante mercenário no combate de punks e outras figuras consideradas esquerdistas. Ou seja, eles sempre tentam pintar conservadorismo como, no caso, uma coisa de noia, de noiado, de paranoico, e sempre atacando pessoas, digamos, inocentes, como punks, ou pessoas assim que às vezes só tem um visual, um estilo de vida meio que criticado e tal. Mas o que eu acho? Eu vou fazer um comentário aqui, depois eu vou permitir que você rebata essas afirmações. Eu quero que os meus ouvintes da Quarto Mundo percebam o seguinte, que os caras eles tentam sempre ridicularizar o desejo do povo brasileiro de justiça. Por que o cara vai fazer uma sátira dos quadrinhos de justiceiros? Não é algo risível. A maior parte da população vive refém do crime no Brasil. O Brasil ele já se tornou uma ditadura dos criminosos. Os criminosos têm representação dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Senado. Você pega Maria do Rosário, você pega Gleisi Hoffmann, você pega Marcelo Freixo. Marcelo Freixo, todas essas putinhas de bandido,
todas assim, desculpa a expressão, Luciano, mas assim, todas essas namoradinhas de bandido, todos eles fazem ali uma representação, eles são representantes dos black blocs, que são terroristas que até já mataram gente, já mataram um cinegrafista inocente da Rede Bandeirantes. Eles são ali representantes do tráfico de drogas dentro do poder legislativo. Então o que acontece? O cidadão comum que paga o salário dessa gente para eles viverem vidas de reis, de monarcas, de marajás, acaba sendo quem anda pela rua e quem é assaltado, quem tem o filho viciado na droga, quem tem um filho, por exemplo, perde o filho para o tráfico de drogas, seja pelo vício, seja porque o cara foi trabalhar para o traficante, por uma questão cultural. São essas pessoas que elas são agredidas, são assassinadas, perdem pai, perdem mãe. Essas pessoas têm raiva, sim. Têm raiva, elas têm ressentimento, elas têm ódio dentro delas, mas é justo. Esse ódio da população brasileira contra o crime é justo. Não há nada para ser satirizado aqui. Quando eu li essa HQ Noia, foi isso que eu senti. Um riquinho, um mimado, que nunca passou por essa situação, então ele não entende a gravidade do que é, porque é um mimadinho do caralho, rindo de domésticas, de faxineiras, de zeladores, de porteiros, que andam aí expostos ao crime, sofrendo na mão da criminalidade e que sentem essa raiva. Eles debocham do desejo do brasileiro por justiça, pelo império do correto, eles debocham da moralidade do brasileiro, eles debocham do sofrimento das pessoas e, sabe, isso não vende. Debochar do sofrimento, debochar dos dramas da população, não vende. Aí os caras vêm aqui para desconstruir o teu trabalho, Luciano, e vem com esse mimimi de que você faz sucesso, o Destro se financiou. Eles citam aqui nesse artigo, chorando, que a Destro conseguiu 5 vezes o valor que pediu nas redes sociais. Imagina quando eles verem que o Felipe Folgosi conseguiu de novo também 50 mil reais em financiamento no Catarse, usando, exatamente. Usando, tipo, não usando no sentido ruim, mas assim, apelando e representando e dando voz e agradando e suprindo as demandas do pessoal de direita. Então o que acontece? Para eles só sobra fazer esse mimimi, porque os caras eles querem cuspir na tua cara e querem que você lamba eles. E não é assim que a coisa funciona. Então eles fazem todo esse processo de difamação e é por isso que nós, conservadores, somos agressivos. Aqui no Quarto Mundo, eu admito que eu sou pistola, eu sou agressivo, que eu sou reativo, que tô sempre no modo kill, porque isso é necessário. Olha o que eles estão fazendo com o Luciano. É uma difamação, o UOL é um portal grande, eles pegaram uma declaração do Luciano, só 2 citações, e botaram no final lá só para dizer que é uma matéria jornalística, e na verdade é um texto, não chega nem a ser um artigo de opinião, é simplesmente uma difamação, e tentaram linkar o Luciano ali à milícia, a dizer que o cara é baba-ovo dos Estados Unidos e tal. Mas eu digo uma coisa, o certo é o certo em qualquer lugar. Por que os heróis americanos vendem no mundo todo e os heróis japoneses agora também começam a fazer sucesso no mundo todo? Porque eles têm uma noção do que é certo e o que é errado, que em todas as culturas, em todas as partes do mundo, as pessoas identificam. Então o certo é o certo nos Estados Unidos, é o certo aqui. Se o doutrinador caça político corrupto, isso é o certo aqui no Brasil, seria o certo lá nos Estados Unidos, seria o certo em qualquer lugar. E mais aqui no Brasil do que em qualquer outra parte do mundo, essa questão do justiceiro, do vigilantismo, é muito mais uma questão nossa do que dos Estados Unidos, que hoje em dia não tem um problema muito grave com relação à criminalidade ou à impunidade, que no Brasil a gente tem. Então, a pergunta que eu tenho para fazer depois dessa minha pistolada, porque eu vou ler, eu tento ficar calmo. Eu tento ficar calmo, sabe, Luciano? Eu vou ler e falo assim, não, eu vou só ler aqui, não vai ter problema, mas eu fico puto. Conforme eu vou lendo, não, mas é pra se emputecer mesmo. Porque é muito desonesto da parte dos caras fazer isso que estão fazendo contigo e que vão fazer comigo ou com qualquer outra pessoa que trabalha com entretenimento, comunicação na área da direita. E é importante mostrar isso aqui para os curtidores, para eles entenderem por que às vezes o cara fica puto. Sabe, a gente tem razão em ficar puto. Mas eu quero perguntar para você, como é que você lida com essa difamação? Como é que você lida com essa desconstrução da tua reputação que estão fazendo? Como é que você lida com essa desonestidade toda, essa propaganda mentirosa e difamatória da esquerda para cima de você? Como é que você faz para se manter tranquilo e lidar com isso aí e fazer teu trabalho? Então, muito boa essa pergunta. Assim, tem fases, cara, de como eu me posiciono
para isso. Lá no início do Doutrinador, eu também sofri muito, cara, porque exatamente por ele matar os políticos e não prender, desde lá do início já tinha um ou outro que falava, isso é fascismo, esse personagem é fascista, caralho, bababá, bibibi. Então, eu meio que me acostumei já, entendeu? E principalmente quando o personagem foi ganhando relevância, foi ganhando audiência, aí esses chatos assim, eles param porque eles veem que estão pregando no deserto, então eles param de fazer isso. E agora, mais recentemente, né, ali entre setembro e outubro do ano passado, também me atacaram demais, inclusive de forma muito baixa, pessoas aqui que eu conhecia, que eu até podia chamar de amigos, mas eram mais conhecidos, né? Mas trafegavam aqui no ambiente dos quadrinhos aqui no Rio, a gente se encontrava em eventos e tal, e curiosamente ou ironicamente, vários deles publicaram, tiveram seus desenhos, as versões deles que eles fizeram do Doutrinador, eu publiquei nas primeiras edições, lá nas páginas extras, como versões de outras pessoas do Doutrinador. Ou seja, na verdade, eles são esquerdistas, mas queriam, no fundo, né, como demonstrando sua falta de caráter, surfar na minha onda, já que eu já ia virar filme, ou seja, eu estava ganhando uma certa fama, uma certa relevância no cenário. Ou seja, e aí no final, agora em setembro, os caras chegaram a insinuar que eu tinha ligação com milicianos aqui no Rio, cara, entendeu? Sério? Então não foi só no artigo, acusaram você isso na vida real? Sim, eu ia até, cara, um negócio assim brutal, sabe? Contra a minha honra, contra a minha família, entendeu? Assim, muito, muito baixo. E eu até, cara, tinha 2 deles que eu ia até processá-los. Mas eu ia gastar muita grana, cara, porque processar no Brasil, ainda mais assim com injúrias e difamações na internet, você, não sei se o pessoal sabe aí, mas você gasta muito dinheiro, porque existem juízes que eles não aceitam prints prints de tela como prova. Então você precisa ir ao cartório, levar o link daquela injúria, né, daquele post que você quer, que te injuriou, e para incriminar o cara, você tem que ir no cartório, levar o link, e no cartório o cara faz como se fosse uma comprovação de que a injúria, o post aconteceu. E esses preços variam muito no Brasil, mas como aqui no Rio é tudo mais caro, né, no Rio de São Paulo, uma ida dessa ao cartório para fazer isso era em média R$1.700. Nossa! E como eram muitos posts, eu ia gastar uma fortuna, cara, para processar os caras. E aí eu acabei deixando para lá, porque na verdade, aí indo mais direto à sua pergunta agora, chegando na resposta, eu acabo tomando uma decisão de ser o mais light e tranquilo possível, não deixar que isso tire minha energia, tire o meu foco, porque eu tenho que focar em produzir, entendeu? Eu tenho que focar lá na frente em produzir, em entregar os trabalhos, em estar respondendo àqueles meus leitores que realmente se importam com o meu trabalho. Ou seja,
se eu ficar gastando energia e tempo com essas figuras, entendeu? Não vale a pena. Então é esse tipo de posição, de visão que eu estou tendo agora. É claro que vira e mexe, a gente fica mais chateado com um ou com o outro, entendeu? Mas em geral, eu tenho essa posição agora. Eu deixo para lá, entendeu? E foco no meu trabalho. Até porque, cara, não sei se você já percebeu, um amigo meu que me tocou sobre isso. Ele falou assim, cara, olha as pessoas que te atacam, entendeu? Na verdade, todos são os fracassados, cara. Essa que é a verdade, entendeu? São todos quadrinistas que não têm absolutamente nenhum trabalho relevante, entendeu? Não tem nenhum... assim, são os caras que produzem quadrinhos e nunca conseguiram passar de uma edição, nunca publicaram nada de importante. Então, porra, modéstia à parte, né, pessoal? Porra, eu já tô na 7ª edição do Doutrinador e já fiz um filme e uma série, e meu filme já foi pro Japão, já foi pra Coreia do Sul, entendeu? Tô negociando para fazer uma segunda temporada, estou negociando para fazer uma animação, ou seja, eu não tenho, cara, que ficar dando, cartaz ou me importando com essas figuras patéticas e medíocres, entendeu? Os caras são os medíocres. Então eu tenho tido esse tipo de relação com isso agora, entendeu? Eu deixo para lá e foco no trabalho, porque assim eu tô indo. E graças a Deus tem tudo ido bem, né? Sim. Todos os seus projetos, mas essa parte da entrevista, essas primeiras 3 perguntas, essa terceira foi mais de transição, e eu peço desculpa porque eu me exaltei. Mas... Não, cara, tranquilo, pô. Tranquilo. Eu me exalto também às vezes. Explicando para os ouvintes aqui, eles estão acostumados a ouvir meu podcast e saber que eu sou assim. Mas eu converso com o Luciano regularmente, é um cara que eu considero um amigo, então às vezes a intimidade a gente acaba, né, falando como se estivesse na presença do amigo mesmo. Não, mas você é super normal, eu também me exalto às vezes. Mas é porque, como eu te falei, a gente acaba se acostumando, entendeu? Eu acabo me acostumando a levar porrada, mas aí é engraçado isso, né, cara? Porque os caras devem ficar mais putos ainda, porque quanto mais eles me batem, mais eu cresço. Mais sucesso você tem. Entendeu? Porra, é incrível, cara. Os caras, todo dia que eles me dão uma porrada, parece uma coisa... Por exemplo, eles podem me dar porrada aí agora por causa dessa matéria do UOL. Aí semana que vem eu vou vir com uma novidade sobre uma animação. Aí eles vão ficar mais puto ainda. Entendeu? Isso vai bombar. Pô, os caras vão falar, caralho, filha da puta, qual o segredo dele, entendeu? E o segredo é muito simples, cara. É trabalho, meu irmão. Eu trabalho muito, coisa que, vamos dizer a verdade, que esquerdista não é muito afeito. É verdade. Entendeu? Esquerdista não é muito afeito a trabalho. E eu, cara, eu trabalho muito. Em outubro do ano passado, eu fui até internado e, fiquei no hospital por causa de estafa, entendeu? Cansaço, estresse. Estresse e cansaço, porque eu trabalho demais, cara. Eu vou dormir 3 horas da manhã quase todo dia trabalhando, escrevendo, todas essas coisas que daqui a pouco a gente vai falar sobre a Super Prumo. Sou eu que escrevo, sou eu que corro atrás, que negocio com a gráfica, que negocio com os artistas que vão trabalhar comigo, entendeu? E eu que negocio com o cara da produtora que quer fazer um novo filme, eu que negocio com o cara lá do Japão que gostou do filme, eu estou tentando emplacar um quadrinho lá, ou seja, tudo sou eu, cara. Eu bato o corner e não sei como é no sul, eles falam, é corner ou escanteio?
Que escanteio. Então, aqui a gente fala né? Eu que bato o escanteio e vou para a área cabecear, cara, entendeu? Então eu trabalho demais, cara. E isso é uma coisa que os caras não fazem muito, entendeu? Entendi. Então é isso que me move, cara. É isso que me dá, força e tesão para continuar trabalhando, entendeu? E uma coisa que eles não entendem é que esquerdista adora falar de virtudes, de valores, eles adoram acusar sempre a direita de ser um jogo de interesses econômicos e tal. E eu vou aproveitar para falar aqui de uma questão e a gente comentar isso. Já disseram ali na minha página, não os meus curtidores, mas os lacradores esquerdistas que pousam de paraquedas ali, acusaram a Quarto Mundo de ser uma página que pertencesse a você, acusaram a Quarto Mundo de que a gente estava sendo pago por você. Os caras não entendem, tipo, quando um cara tem um trabalho consistente que nem o teu, e as pessoas admiram e gostam e participam da divulgação e querem que aquilo dê certo e que se entusiasmam com aquilo, eles não entendem isso, porque tudo que eles fazem é falso. Você pega, tipo, um quadrinho esquerdista, por exemplo, eu falo aqui, eu sei que você tem uma questão de não querer descer a lenha nos caras, questão jurídica que envolve, mas eu posso falar. Você pega, por exemplo, a editora Guará, os caras têm 70 mil curtidas na página deles, mas os posts deles têm 20 curtidas. Você pega um projeto nacional de quadrinhos, os caras têm que mendigar verba para político, e daí ninguém lê, daí o cara tem que fazer um evento que é pago com dinheiro público de novo para divulgar aquilo lá, e nada daquilo tem uma sustentação orgânica. Mas eu tenho que tocar nessa questão porque as pessoas estão com agora esse papo de gabinete do ódio, de milícia virtual, e não é. Isso aqui é um processo orgânico. Eu conheci o Luciano por acaso, porque eu indiquei quadrinhos dele, a gente comentou notícias a respeito do Doutrinador, e ele entrou em contato com a página, não é assim, acho que era um quadrinho que a gente questionava, um post que a gente questionava se os quadrinhos do Doutrinador eram de esquerda, de direita, e você se pronunciou lá. Foi uma coisa que a gente se conheceu, totalmente Sim. orgânica, então não tem essa questão ali. Até porque tipo, a maior parte do dinheiro que você arrecada, você investe de novo na criação de novos quadrinhos. A gente sabe que é assim que funciona, que custa caro fazer um quadrinho no Brasil bem feito. Né? Sim, então, exato. O dinheiro que entra do Catarse, e a gente pode ver que você, como você já me falou outros dias, que a maior parte do dinheiro que entra, se sobra, é guardado para projetos futuros, ou para atender outra demanda dos fãs, ou para investir na editora, e essas questões todas que envolvem o meio editorial, porque a gente não pode depender só de quadrinho, a gente tem que ter uma editora também. Mas, encerrando essa parte mais nervosa... Eles não entendem, cara, porque realmente é tudo muito falso. E assim, o próprio mercado, a própria cena de quadrinhos, ela é autofágica, porque o que acontece? Esses autores que fazem esses projetos autorais e bem assim, com um teor bem esquerdista, eles não conseguem ter, assim, eles não conseguem passar da primeira edição. Por quê? Porque eles vendem entre eles mesmos, entendeu? E aí, o que acontece? Outra coisa engraçada dessa matéria que saiu hoje no UOL é que eles me chamam, né? Chamam essa parte que eles rotularam como os quadrinhos de direita como nicho. Quando, na verdade, quem é mais nicho são eles. Eles são muito mais nicho do que eu, porque eu vendi até hoje muito mais do que eles, todos juntos. Entendeu? Tu nem tinha pensado nisso, né? Não. Pois então. Não, faz todo sentido. Por exemplo, esse Noia aí, eu duvido que ele vendeu mais do que eu. Não vendeu, pô. Eu estou na 7ª edição, eu vendi mais de 8 mil quadrinhos. E eu fui pro cinema, eu não sou underground, eu sou mainstream, pô. Quem é nicho é ele, e não eu, pô. Entendeu? Eu não sou nicho, eu sou quase mainstream, pô. É porque a gente mora no Brasil, porque se eu fosse americana, eu era mainstream. Entendeu? Então,
Então, quem é nicho são essas publicações que são de nicho. Por exemplo, todas as publicações brasileiras que vendem naquela loja que é citada ali, daquele rapaz que também falou lá alguma coisa, que eu nem lembro o que ele falou, a prastada que ele deu, todas as HQs que eles vendem lá são de nicho. Porra, nenhuma passou da segunda edição, ou raríssimas com raríssimas exceções, entendeu? Eu tive... eu conheci eu tinha um amigo que era editor da Intrínseca aqui no Rio, e ele me mostrou, existe um instituto de verificação de tiragens no Brasil, o IVC. Então, tinha lá as tiragens e quantos exemplares vendidos de cada gibi do ano que ele me mostrou. Não vou lembrar agora se era 2018, 2017, entendeu? Então, essas figuras, eles vendem, assim, 600 e poucos exemplares, 700 e pouco, dificilmente passam de 1.000 exemplares, entendeu? E as minhas edições, elas sempre se esgotaram, sempre se esgotaram. O primeiro doutrinador que eu fiz com o meu dinheiro, que eu não tinha, era totalmente independente, eu tinha uma grana guardada, eu fiz 1.000 exemplares, em 4 meses eu vendi tudo, entendeu? Então, nichos são eles, e não eu, pô. Entendeu? Isso aí meio que... tudo inveja, é tudo fruto da inveja dos caras. Exatamente. É inveja e recalque, cara. Os caras têm um puta recalque de mim. Puta recalque. Que outra coisa também, eu não faço parte do que eles chamam do inteligência, dos paulistas ali, que é sempre uma mesma patotinha, uma panelinha, que fazem os prêmios, né? E fazem os prêmios, E dão tapinha nas próprias costas, premiam eles mesmos, né? Exatamente. O HQ Mix e aqueles eventos de São Paulo e de Curitiba, e agora a Comic Con, entendeu? Enfim, são sempre os mesmos caras, e eu sou um outsider, eu não faço, até porque eu moro no Rio, então... como todos eles moram em São Paulo, são os mesmos caras sempre, eu sou um outsider. E, porra, eu ter feito sucesso sem estar participando da panelinha deles, isso os irrita muito. Imagina. Então é isso, cara. O ódio dos caras, pra mim, é por isso. Eles não aceitam. O recalque é tão grande que eles não aceitam que um cara de fora da patotinha... e tem mais uma questão importantíssima para falar para o pessoal do Quarto Mundo. Eles odeiam, eles não respeitam, inclusive não respeitam e fazem questão de em eventos e tal, não se misturar com autores que fazem quadrinhos de gênero de super-herói. Eles não... tem mais essa. Tem essa, eles não gostam. Eles falam, não, quem faz super-herói é um merda. Sabe? Eles não respeitam as pessoas que fazem quadrinhos de super-herói. Entendeu? E ainda tinha mais esse agravante. O doutrinador não chega a ser um super-herói, mas tem aquele perfilzão de super-herói e vigilante. Então era mais um agravante para que eles me odiassem. Eu tenho vários amigos aqui no Rio, não só no Rio, em outros lugares do Brasil, que eles também são super... Os caras, eles ficam tristes mesmo. Eu fico assim até chateado, porque eu vejo que os caras ficam tristes e às vezes eu fico dando força para os caras não desistirem, porque eles fazem quadrinhos de super-herói e eles não são respeitados sequer pelo meio em que eles trabalham, cara. Isso é muito triste, cara. Isso é muito triste, entendeu? Porque esses caras, esses babacas,
eles podem fazer a garota siririca, né? Mas o cara não pode fazer o lagarto negro, entendeu? Lagarto negro é ruim, porque é um vigilante mascarado, mas a garota siririca é legal, entendeu? Entendi. Mas sabia Entendeu? que eu ia falar bem isso, cara. Eu ia inventar um quadrinho randômico esquerdista na minha cabeça e ia falar Garota Siririca, tu acredita? Não, pois é, mas existe, sabia? Tu sabe, Existe? né? Existe, não sabia. pô. Não, Caralho. existe. Depois tu dá um Google aí, existe. Entendeu? Então, essa garota que faz esse quadrinho, eu acho um quadrinho bizonho, mas tudo bem, cara. Foi aquilo que você falou. Nós, na verdade, que somos os verdadeiros democratas. Entendeu? Nós somos democratas. Eu acho que tem e que pode ter o Garota Siririca. Tudo bem, cada um consome e escreve o que quiser. Mas por que não pode ter o Lagarto Negro? Por que não pode ter o Penitente, entendeu? Que é um outro personagem que tem essa pegada super-herói. Por que não pode ter e os caras ridicularizam esse tipo de autor? Porra, eu fico puto, cara, entendeu? Agora é minha hora de ficar puto. Porra, esse aí eu sei. O Brasil, Luciano, ele tem uma influência muito forte cultural de dois países aqui, que é um veneno para nós, é a Alemanha e a França. Exatamente. Essa influência remonta, tipo, a 200 anos atrás. Tu pega os livros aqui do Gaúcho, aqui, do Veríssimo, do Tempo e do Vento, você vê justamente na época do Brasil Império, que a formação da República Brasileira, aqueles movimentos políticos que estavam começando a querer criar a República Brasileira, acabar com a monarquia, eles tinham influência alemã e francesa. E aí o Brasil ele tem muito essa questão do naturalismo, do realismo, que acabou se desenvolvendo aqui na literatura, com Machado de Assis, na questão do naturalismo com livros como Cortiço. E aí a primeira geração disso era uma coisa foda. Machado de Assis era foda. Agora me fugiu o nome agora, o cara que escreveu o Cortiço, ele era foda, mas depois isso foi se diluindo na cultura popular e os caras eles começaram a pegar tipo meio que o Brasil como um todo pegou meio que um ranço da fantasia, né? Então você pode ver que os caras eles não acreditam que pode ter um super-herói brasileiro. Um super-herói brasileiro, quando você fala super-herói brasileiro, os caras já imaginam uma piada, que ele é zoeiro, que o cara é malandro, que o cara é desonesto, ou que o cara é fraco, ou que o cara não tem habilidade, o cara não tem poder, porque isso é uma questão de meio que uma tentativa de replicar uma certa cenário cult francês ali, de realismo, de naturalismo, e os caras meio querem se afastar dos ideais da indústria americana, que eles acusam de ser imperialismo americano, quando a gente já falou antes que a indústria americana só até então, né, até esses últimos anos, enquanto ela fez sucesso com Batman e Super-Homem, na época de ouro, ali até os anos 80, 90, ela só mostrava o que realmente refletia os valores do povo. E os caras vêm aqui com essas questões de, como você falou, de nicho, que é do círculo deles, questões de gênero, questão sexual, questão de drogas, de problemas existenciais, que o brasileiro não experimenta. O brasileiro comum, ele experimenta medo do crime, medo da morte, ele experimenta o medo da violência. Enquanto que essa gente não passa por isso, eles experimentam questionamento existencial, será que eu sou gay, será que eu não sou, qual é meu gênero, qual é que não é. Então eles escrevem sobre essas coisas. Mas assim, é uma questão que já tem você falou disso e já me tocou em mim também pela questão que eu também escrevo, né? Eu não sou escritor, porque eu não vendo nenhum livro, mas eu escrevo meus livros e são de fantasia. E você vê que o brasileiro não imagina um brasileiro escrevendo sobre fantasia. Você escreve um livro sobre mitologia e os caras, brasileiro escrevendo sobre mitologia. Porra, mas nós somos descendentes dos portugueses, os portugueses escreveram os Lusíadas, a gente tem muito mais direito de falar da cultura greco-romana do que americano, ou do que o povo, sei lá, anglo-saxão, que nem os ingleses. Por exemplo, a J.K. Rowling traz ali Centauro e faz toda uma apologia à cultura latina, greco-romana no livro dela, e o pessoal aplaude, sendo que e nós que temos a herança disso, que somos filhos do Império do Brasil, somos filhos da época de ouro, do auge de Portugal.
cavaleiros templários pisaram aqui no Brasil, a gente não pode falar de fantasia, não pode falar de guerreiros, não pode falar de herói, não pode falar de poder, não pode, aqui tudo tem que ser banal, cotidiano, raso, e eles gostam de chamar tudo isso aí, de dar um requinte para todas essas futilidades. Exatamente. Eles dão um verniz intelectual ali que é realismo, naturalismo. Então isso aí que você falou é uma coisa que, sabe, que realmente já me encheu o saco. E acho que de todo mundo, isso demonstra que o povo brasileiro está de saco cheio pelo sucesso que fizeram as suas HQs. Mas, tocando a barca para longe um pouco desse assunto e trazer um pouco de positividade para essa questão toda, nós vamos falar da Super Prumo, da editora, e eu vou te perguntar também das suas inspirações e tal. Então, primeiro eu queria perguntar para você o seguinte: agora com a criação que vai ter outros autores com outros quadrinhos, o que a gente pode, apesar de tudo que você falou, já denunciar, mas nas suas palavras, o que a gente pode esperar da Super Prumo, o que a gente pode esperar desse projeto, e como ele vai ser desenvolvido, e quais são as suas ambições com ele? Você tem metas, assim, por exemplo, tantas edições, vender tantas edições, ter tantos autores, talvez fazer filme, fazer série sobre os outros personagens que não o Doutrinador? Como que vai ser essa questão? Então, a Super Prumo, ela tem o mesmo intuito do que aconteceu com o Doutrinador. Inclusive, todos os personagens, eles são escolhidos, né, nesse sentido, que é o quê? Para que a obra em si, né, o personagem, a obra, ela se torne um produto multiplataforma. O que é isso? Eu já penso o personagem, já penso a obra, se ele pode virar um filme, se ele pode virar uma série, se ele pode virar uma animação, se ele pode virar um game, um board game, um card game. Ou seja, todos os personagens, eles têm que ter esse perfil. E são mais ou menos que duas prerrogativas para que eu goste e tenha a intenção de publicar alguma coisa. Uma é essa, que eu acabei de falar, e a outra é que tenha alguma coisa bem nossa, bem brasileira, porque eu acho que a gente precisa, mais do que nunca, valorizar as nossas coisas e valorizar nossos mitos, nossas lendas, nossos heróis. Tem um monte de herói. A gente tem um monte de herói assim, desconhecido, como eu estou trazendo agora, o Graúm, Ramalho, ou anti-heróis, né, também, porque o João Ramalho é um cara polêmico, ele pode ser considerado um anti-herói. Mas, por exemplo, todos esses projetos, eles podem virar board games, por exemplo, entendeu? Porque é assim que eu acho que tem que ser feito um mix de produtos, porque é aquela coisa, né, Joe, que a gente também, para viver só de quadrinhos, é muito difícil. E quando você consegue transformar a obra em outras mídias, em outras coisas, outros produtos, você dá um passo à frente, você melhora economicamente a tua editora, você melhora o mercado todo geek em si, né? E assim foi feito com o Doutrinador, entendeu? Outra coisa também, que só voltando um pouquinho atrás, que o pessoal, os recalcados ficavam loucos comigo, é que eu conseguia fazer isso, entendeu? Eu consegui que o Doutrinador tivesse uma coleção de camisetas por uma marca famosa, que ele teve colecionáveis, entendeu? Que ele vai virar agora um card game, que já estava pronto, mas acabou não sendo lançado por causa da minha saída da outra editora, mas já estava pronto. Ou seja, essas coisas, elas contam, entendeu? Os caras... as pessoas veem que o produto tinha força para virar outras coisas. Isso é muito importante. E, inclusive, um dos meus detratores
caras que eu ia processar, ele me acusava, olha só, os caras são tão malucos e doentes, que ele me acusava de que eu tinha que ele falou mesmo? Que eu tinha um ímpeto comercial. É mole, cara. Ímpeto comercial quando o quê? Diferenciado. Assim, eu tinha uma facilidade comercial diferenciada do restante dos quadrinistas. É mole, cara. Pra tu ver como os caras são recalcados. Mas por quê? Porque é claro que eu quero fazer arte, que eu quero fazer cultura pop. Mas é claro também que eu quero ganhar dinheiro, pô. Eu tenho que pagar minhas contas. Tenho 2 bezerrinhos aqui para alimentar, entendeu? Então, eu penso os personagens assim. E aí, respondendo mais diretamente a sua pergunta, todos esses personagens que vão sair, eles podem virar filme ou série, todos. Por quê? Porque eles foram pensados assim. Eles foram pensados como obras mais facilmente adaptáveis, se é que dá para a galera entender. Por quê? Entendi. Porque, por exemplo, fora o Hecatombe, que é uma coisa que seria mais complicada de fazer, todos os outros, o audiovisual brasileiro, alguma produtora, ou então se fosse lá fora, no estrangeiro, né, seria mais fácil ainda. Todos são fáceis de adaptar, não tem nenhuma invasão cósmica, não tem nenhuma invasão interplanetária, não tem raios ou personagens voando, entendeu? São personagens quase que comuns, cara, que dá para uma produtora de médio porte fazer uma série, entendeu? Então, Entendi. Os personagens são pensados também nesse sentido. Eu agora, por exemplo, estou conversando com um amigo que eu conheci também pelo Facebook, que a gente comungava também das mesmas ideias, e ele tem como é que eu vou dizer? Ele tem um hub de produtoras de cinema de médio porte em Los Angeles, entendeu? Então, ele me procurou justamente por causa desse perfil dos meus personagens. Por quê? Ele falou assim, pô, esse cara aqui tem boas ideias, e os personagens dele, se fosse virar filme, não seriam filmes caros, não seriam filmes de 40, 50 milhões, entendeu? Então é isso que a gente tenta fazer, mas sempre com qualidade, né? Claro, e tentando trazer uma história que a trama, por isso que a gente fez fiz questão de trazer esse slogan para Super Pro, de que boas histórias pertencem a todo mundo, ou seja, você não precisa lacrar para fazer uma boa história, e se você fizer uma boa história, ela vai ser uma boa história aqui em Los Angeles, em Tóquio, em Londres, em qualquer lugar, entendeu? Então, eu acho que as pessoas entenderam isso. O pessoal o que eu tenho lá postado de novidades, de novos personagens, o pessoal está curtindo muito, e isso me deixa muito feliz, muito assim, animado, entendeu? Para mostrar essas histórias todas para a galera. Já está em produção a nova história do Doutrinador. O Anderson já está fazendo, o cara que vai desenhar. A gente já deve lançar agora em julho a nova do Doutrinador. E essas outras todas que eu já divulguei lá, Graúna também está em produção. Tem o João Ramalho, que é essa história fantástica que eu publiquei hoje. Tem a Hecatombe. E vamos ter também uma que eu estou muito animado, que o pessoal gosta muito desse tema, que é a nossa participação na Segunda Guerra Mundial. Que é com o Tenente Bravo, que é outro universo também que eu sempre gostei muito, que é de guerra.
Eu lia muito Sargento Rock, era moleque, e assim, eu, por causa desse quadrinho, eu me uni aqui a um outro amigo que é especialista no assunto aqui no Rio, e ele era muito ligado à Associação dos Ex-Combatentes. Eu não conhecia, aí eu fui lá na associação, ficamos amigos lá das pessoas, dos caras que tomam conta, literalmente tomam conta da nossa história, da história do Brasil na Segunda Guerra. É fascinante e é uma pena, né, que o lugar que tem tanto documento, tem um acervo maravilhoso da nossa história na Segunda Guerra, quando a gente lutou contra o fascismo de verdade, né, quando a gente libertou uma parte da Itália Do nazismo. Do nazismo e do fascismo de verdade, está lá totalmente abandonado, porque nos governos petistas os caras simplesmente cagaram para a associação, entendeu? E porque eu odeio militar também, mas é essa, né? Exatamente. Então, mas, os caras... Luciano, tu já imaginou um filme daquele teu personagem da Super Prumo, do primeiro homem negro a ser um coronel, a ser um militar no Brasil? Tu imaginou isso aí, cara? Isso aí seria uma história que, apesar de real, de ser muito foda, de ser inspiradora e de ter ali também suas polêmicas, suas controvérsias ao redor desse personagem histórico, seria o tipo de filme que poderia internacionalmente ganhar prêmios e ser até visto assim como uma coisa de representatividade dos negros e sim. Já pensou você ganhando um prêmio disso e essa galera esquerdista lá com, sei lá, com o filme que eles estão tentando fazer do Jean Willis, não sei, do Marcelo Freixo. Ia ser muito bom, cara. Então, exatamente, cara, mas é isso que a Super Prumo quer fazer, entendeu? Eu odeio essa palavra também, né, porque é uma palavra que foi criada por eles, mas o verdadeiro empoderamento do negro não é, por exemplo, como a minha ex-editora fez, e essa foi uma das razões que eu quis sair, que era empoderar o negro por causa com coisas baseadas em super-heróis que tinham como base Marielle Franco, entendeu? Pelo amor de Deus, essa história desse cara é fantástica, porque ele foi um negro fantástico, entendeu? Ele foi um ser humano fantástico, foi um cara, porra, foda, entendeu? Então, é o que eu acabei de falar, essa história é foda em qualquer lugar do mundo, porque o cara foi foda, e não porque ele era negro, pô, entendeu? Ele foi um brasileiro que quase ninguém ouviu falar. Se você for perguntar, é até difícil de achar. É difícil de achar coisas. Material sobre ele na mídia, né? Material sobre ele. E é esse cara que devia ser endeusado pelo movimento. Não Zumbi da vida, não Zumbi dos Palmares. Porque Exatamente. tudo. Você fala assim, vou fazer um quadrinho sobre cultura negra no Brasil. É zumbi. Zumbi. E agora, né, nada contra ela, que encontre a paz, que sua alma encontre a paz, né, que o Senhor sabe de todas as coisas, no caso do Senhor Jesus Cristo, eu acredito. Mas, assim, a Marielle Franco, eu não acho que ela seja uma figura, assim, tão forte ponto de representar toda a comunidade negra. E nada contra que faça sobre ela, mas a gente percebe que há meio que um foco exagerado em cima só de algumas personalidades negras, sendo que na história do Brasil, por exemplo, Machado de Assis, ele era mestiço, ele era mulato, ele tinha pele escura. Por que não fazer um filme sobre o Machado de Assis? Por que não fazer um documentário sobre a vida dele? Por que não fazer uma novela mostrando a vida dele? Como é que um cara que era pobre, favelado, o cara era pele escura, moreno, pardo, mulato, o cara era mulato na época do Brasil Império? Como um cara desse entra pra Academia Brasileira de Letras? Como que se torna talvez o maior ficcionista da história do Brasil? Apesar de que eu sou bairrista e acho o nosso Veríssimo aqui melhor do que o Machado de Assis, mas é inegável a importância
que o Machado de Assis teve para o Brasil como um todo, que ele é muito mais expressivo no mundo todo. Sim, Porque sim. é sempre Zumbi do Palmares, é sempre para focar nessa guerra de classes, oprimido contra opressor. Tá certo, a escravidão foi tensa, é um período que tem que ser debatido, nós não estamos querendo jogar isso para debaixo do tapete, mas sabe, tipo, há um outro lado da moeda, há outros personagens, há outras personalidades, há outros eventos históricos a serem explorados. Tinha pessoas negras na FEB, por exemplo, que foram lá e lutaram contra o nazismo. Cara, o que custa mostrar um pouco outro tipo de arquétipo, os caras ficam estereotipando os negros, ficam meio que tentando arrebanhar eles, coisa de cultura negra no Brasil, ou é Zumbi dos Palmares, escravidão, ou é contexto urbano de tráfico de drogas, de funk, de rap, nada contra a expressão musical, artística em si, né, porque eu sou a favor da liberdade de expressão, mas assim, por exemplo, é uma coisa muito... Eles ficam estereotipando, ficam arrebanhando os negros, ficam cercando eles como se eles só pudessem gostar de uma coisa, não pudessem ser de direita, não pudessem ser militar, não pudessem gostar disso ou daquilo, como se, sabe, tipo, é uma coisa que nos Estados Unidos eles chamam isso aí de cultura de gueto, que os brancos, ricos, esquerdistas, eles prendem os negros dentro de um gueto cultural, tipo, essa cultura de que eu sou pobre, eu sou traficante, eu sou escravo, eu sou oprimido, e eles não deixam os negros sair dali, porque se um cara sai do gueto cultural, eles tacam pedra e são inclusive muito racistas com esse negro. Eles atacam o cara, como fizeram com aquele ali que é amigo do Bolsonaro, que foi eleito com, acho que foi o negro com maior votação da história do Brasil, e os caras, sabe... Eu tô falando aqui. Chamaram ele até de capitão do mato e tal, e essa série de coisas. Exatamente. Você está totalmente certo. Seguindo em frente aqui com a entrevista, né, eu tinha mais uma outra pergunta para te fazer, que é o seguinte: a gente já sabe como vai ser a Super Prumo, a gente sabe que você tem todo o ensino comercial, sabe que vai dar certo, que se Deus quiser vai dar certo, mas assim, tem uma questão também que tá todo mundo me perguntando, você conhece o Luciano? Pergunta para ele, e eu vou perguntar. Assim, o pessoal, eles querem saber, por exemplo, do universo estendido, de crossover, sabe? Porque agora com esse lance do MCU, é inegável que, apesar da Disney, das lacradas, que é uma coisa importante e grande que marcou a cultura pop, essa coisa do MCU no cinema. E que as pessoas descobriram que os heróis vivem todos no mesmo universo, que eles interagem entre eles às vezes, antes as pessoas não sabiam disso, né? Uhum. E aí teve toda aquela questão do crossover do Doutrinador com o Destro. Como que surgiu essa ideia? Como que você conversou com o pessoal do Destro? Como que foi idealizado isso? É possível a gente ver um dia no cinema, por exemplo, um filme, uma missão, uma parceria entre uma das encarnações do Doutrinador, porque a gente sabe que são várias pessoas que vestem um manto, né? Uhum. Não teria como ele estar vivo na época do Destro se ele já era um militar de uma certa idade, já nos tempos de hoje, né? Mas é possível a gente acabar vendo os dois personagens no cinema, ou vendo, quem sabe, como World's Finest, Brasil Finest do Doutrinador. Como surgiu essa ideia? Qual é o futuro que você vê? O que você tem a dizer sobre essas especulações que a gente, como fã, faz? Então, primeiro a primeira parte da pergunta sobre a parte audiovisual, né, cara? Então, eu acho... Aliás, no mundo todo, não é só eu que acho, no mundo todo tem muita incerteza do que vai acontecer com o cinema e com o audiovisual em geral, né, por causa dessa pandemia. O cinema foi um das áreas, né, mais afetadas com essa loucura aí que a gente está vivendo, entendeu? Então, todas as conversas que eu estava tendo sobre uma continuação do Doutrinador, elas estão em stand-by, porque as pessoas não sabem o que vai acontecer. E um dos produtores com o qual eu estava conversando, que é aqui do Brasil, mas ele tem ligações com a Coreia do Sul, quer dizer, só podia ser com a do Sul, claro, né? Ele tem ligações com a Coreia do Sul, e ele se interessou, ele gostou muito do Destro,
também, e ele se interessou e até, assim, ventilou, não falamos nada mais, sabe, aprofundando o assunto, mas ele ventilou sobre isso. Seria muito bacana ter um filme do Destro em que aparecesse o Doutrinador, o verso. Mas o que acontece? Isso ficou muito assim, a gente se falou há uns 10 dias atrás, né? Falamos justamente sobre essa pandemia, sobre essas incertezas todas, e aí ele falou que, vamos esperar passar para a gente voltar a conversar e tal. Então, assim, a gente vai ter que esperar, não tem jeito. No quadrinho, que é muito mais fácil, né? O quadrinho é muito mais fácil de que isso aconteça, já aconteceu, a gente já teve participação ali. Eu gosto muito do personagem, acho a arte, principalmente, esplendorosa, a arte do Michel Gomes. Espero que depois do Destro ele possa ter até uma carreira lá fora, e, enfim, porque é um talento brasileiro inegável, né? A gente teve muita sorte do Destro tá lançando esse cara, porque é um puta artista. A cada página, né, a gente fica mais maravilhado com a arte do cara. Ou seja, eu acho totalmente possível que eles interajam mais e venham a ter mais, né, parcerias. Agora, em relação ao universo mesmo da Super Prumo, eu não sei se eu vou dar uma boa ou péssima notícia para o pessoal, mas assim, eu, a princípio, hoje, eu não estou querendo fazer um universo como eu tinha feito como havia sido pensado na outra editora. E vou explicar por quê. Tem duas razões, né? Primeiro, que a gente vai trabalhar muitos personagens históricos, né? Ou seja, eles viveram em determinadas épocas. Ou seja, a não tem como se encontrar. Não tem como se encontrar. Mas aí, mas é claro que pode ter, por exemplo, uma viagem no tempo de alguém. Claro que pode, porque no quadrinho tudo é possível, entendeu? Mas fica mais difícil. Essa é uma das razões. A outra razão é para que os projetos tivessem realmente uma independência. E vou explicar por quê. Assim, às vezes, no Brasil, né, a gente tem, como a gente tem problemas no nosso próprio mercado, e problemas de distribuição, problemas de rentabilidade mesmo, das pessoas comprarem a obra. Se você coloca num universo em que as aventuras se interlaçam ali e ficam dependentes umas das outras, isso pode ser ruim. Por quê? Porque o nosso mercado e a nossa economia, né, também, agora, ainda mais depois disso está acontecendo, é muito instável. Então, o que pode acontecer? Aí o cara gosta muito vamos supor, o cara gosta muito do Tenente Bravo. Mas aí vão dizer que o Tenente Bravo fizesse uma viagem no tempo, sei lá, estou viajando aqui, aí tivesse um doutrinador nos anos 40, sei lá, entendeu? Pode acontecer, o doutrinador, ele encontrar um cara mascarado, ainda mais que a máscara do doutrinador é alemã. Então, podia ter um cara lá que pega a máscara de um soldado. Estou viajando aqui. Mas o que acontece? Mas aí, às vezes, o Tenente Bravo... Estou dando um exemplo, né? O Tenente Bravo não vai bem na venda daquela edição. E aí, ele me compromete ter uma outra edição por causa que aquela não vendeu bem. Entendeu? Nós no Brasil, a gente não tem um mercado sólido como o americano, que, como a gente já falou, tem 80 anos, né? 80 anos de sucesso. Então, os caras,
eles podem planejar 50 edições de uma determinada franquia. Os caras podem falar, ó, vamos fazer isso aqui em 20 edições, em 30. A gente não pode fazer isso ainda, né? Infelizmente. Então, por isso que eu decidi não botar essa galera toda, esses personagens, num universo compartilhado. Aí você vai falar, mas pô, não pode fulano, pode sim, claro que pode. Se tudo correr bem, se tudo estiver indo nos conformes, trilhos, no prumo, a gente vai fazer, entendeu? Mas a princípio a gente vai fazer histórias independentes, mundos e arcos independentes, e se tudo der certo no futuro a gente faz com que o pessoal se encontre. Mas o mais tranquilo mesmo de fazer, até por causa que são personagens muito ideológicos e bem urbanos, né, o Destro e o Doutrinador. Esses são mais fáceis de implementar um crossover. Mas os outros vai ser mais complicado. Então é isso. Sabe uma coisa que eu acho foda é o seguinte. Por exemplo, dá pra ver uma vantagem hoje em dia da venda de mangás sobre a venda de quadrinhos. Nos Estados Unidos, que é o lar dos quadrinhos, a venda de mangás, né, os quadrinhos japoneses, já ultrapassou a venda de comics americanos. E também é por causa da lacração, é porque os caras cospem dos fãs, também. Mas os mangás são assim, eles apresentam uma história fechada, embora seja meio novelão, assim, você acompanhar muitas edições, é uma história fechada, ela tem início, meio e fim. E eu vejo que o maior obstáculo para quem quer começar a ler quadrinhos é a continuidade. Onde eu começo a ler, eu começo nos anos 70, vou nos anos 60, sabe? E a pessoa se perde nos reboots, e você vê que também a continuidade amarra o escritor, porque daí ele tem que escrever o quadrinho dele, pensando no que aconteceu no quadrinho do outro, e aqui isso tudo gera uma coisa, digamos assim, amarrada, né? Sim, sim. O meu sonho, por exemplo, se eu fosse querer ver um quadrinho da Super Prumo, do Doutrinador, do Destro, dessa galera toda aí, meu sonho seria, ao invés de eles terem um universo, por exemplo, claro, tem personagens que são muito realistas, eles são históricos e não dá pra misturar. Mas com aqueles que são mais fantasiosos, mais fictícios, que são mais compatíveis, talvez uma aventura que reunisse eles, talvez uma pequena saga, 3 edições, 4 edições. Sim. Isso seria bacana, porque seria uma história fechada, uma história que também depois poderia ser adaptada facilmente. Então eu concordo com você. O pessoal, eu gosto do universo estendido, mas também, sabe, tipo, eu acho que também tá gerando uma estafa. Eu acho que depois do MCU e com a declínio da Marvel e da DC, talvez o formato mais de graphic novel eu acho que tem mais futuro, e também acho que tem mais apelo com o público. Tanto que ali na página tem muita gente que lê quadrinho, mas leu as histórias fechadas. Por exemplo, leu o Dia das Bruxas, leu o Cavaleiro das Trevas, leu Exatamente, o Watchmen. Mas assim, não manjam nada da continuidade da DC e da Marvel. E há de se reconhecer que há uma barreira nessa questão da continuidade, né? O cara, por exemplo, quer ler o Homem-Aranha, o 616 do universo regular da Marvel. O cara, como não teve nenhum reboot, que nem a DC que rebootou a Crise nas Infinitas Terras, rebootou com os Novos 52, o cara, ele, tipo, pra ler o Homem-Aranha, ele vai ter que começar lá no Stan Lee e Steve Ditko. Tem que começar lá. E aí, há toda uma problemática nisso. E como você falou, é um projeto independente, onde que que a gente tem que ser um pensamento mais realista, e um pensamento financeiramente mais conservador. Mais viável, né? Mais tranquilo. Mas Sim. eu acho que, cara, você tá com as ideias muito certas. E eu acho bacana isso aí tudo. Mas o meu sonho mesmo, assim, seria ver, tipo, um game, assim. Mas, assim, um top game, assim. Tipo um Uncharted, assim, com as mecânicas do jogo do Uncharted ali, ou do Halo, ou a mecânica do Gears of War, assim, com os seus personagens, porque ia ficar muito da hora de fazer, e com certeza ia ser o desenvolvedor de games que fizer isso aí vai lucrar uma grana federal. E, Luciano, eu vou encerrar a entrevista. Acho que a gente tá gravando, acho que faz 2 horas e pouco. Que você Sim. fazer eles aí,
Você tá em casa, tá em quarentena, tá em home office, seus afazeres aí como família, como, né, no trabalho. E eu quero agradecer muito e quero agradecer a sua generosidade, página, editores de lá, seu tempo, a forma como você sempre é acessível, cordial com a gente, apesar de você ser um cara muito tal noção. Quero reiterar que sempre vamos apoiar os seus projetos, né? Porque acreditamos que pode causar uma diferença no mundo. E quero também pedir desculpa pelo caráter informal com que essas entrevistas são feitas aqui no meu podcast. É que eu moro aqui no Rio Grande do Sul, mas o povo do Rio Grande do Sul já é conhecido por ser assim um pouco cabeça dura. Só que eu moro, tipo, na região da serra, então a gente mora, tipo, no alto das montanhas, cercado de mato. Não sei se tu já jogou Skyrim. Tu conhece Skyrim? Não, não conheço. Tá, mas enfim, né, é um jogo que se passa num universo fictício, como o Senhor dos Anéis, assim. E aí tem lá o povo que mora na Terra Fria, que são tipo os nórdicos, né? Eles são os mais cabeçadores, são os mais, assim, radicais. Então eu gosto de pensar que aqui no sul, nessas regiões mais interiores, a gente é assim, sabe? Um povo frio, um povo meio sangue quente, meio... O pessoal do Pernambuco é assim também, apesar de ser lá do outro lado do Brasil. Tem vários curtidores da... Mas enfim, quero pedir desculpa por qualquer excesso. É isso, cara. Não teve... Foi super tranquilo. Né? E a gente faz essas perguntas, por exemplo, sobre aqui da Guará e tal. Não é assim, nunca jamais assim, desonesto, te dar uma prensa, deixar mal. É justamente o contrário. É justamente para esclarecer e ajudar ainda mais as pessoas a te entenderem. Tenho certeza que isso vai acontecer. E desejo para você todo o sucesso. Bom, sabe que qualquer coisa é só dar um grito. Se você quiser deixar um último recado, tá? Acho que é melhor deixar você ferramenta, que vai dar um ar mais épico no episódio. Cara, primeiro, queria agradecer demais, o tempo voou, nem vi também que já tinha quase 2 horas que a gente estava conversando. Foi ótimo, adorei falar com vocês, adorei falar pra galera aí do Quarto Mundo, que é o pessoal que sempre me dá maior força. E queria pedir, mais do que nunca, né, pra galera continuar junto, entendeu? Eu preciso, não só eu, né, Luciano, mas eu acho que a cultura pop brasileira precisa da Super Prumo nesse momento, para a gente ter uma válvula de escape, de discurso, de visão de mundo, entendeu? De uma editora que fale e mostre outras visões, outras realidades, entendeu? Fale também o que a gente gosta de ouvir. E assim, pedir ao pessoal que sempre, né, que puder compartilhar com os amigos e mostrar o nosso trabalho, para a gente ir nos fortalecendo, ganhando mais seguidores. E finalmente, assim, avisar o pessoal para ficar bem ligado, porque a gente está muito próximo de iniciar nosso financiamento coletivo do card game do Doutrinador. Esse card game já está pronto há um tempinho, mas por causa dos meus problemas que eu tive com a outra editora, a gente acabou não lançando, mas acho que daqui a pouquinho a gente vai lançar. Eu vou começar a divulgar a mecânica do jogo, como como vai jogar. É um jogo que me agrada muito, porque o designer do jogo, eu pedi a ele para ter essa preocupação quando estava criando, de que fizesse um jogo que agradasse literalmente a todo mundo, a pessoas que são acostumadas a jogar board games ou card games, e pessoas que nunca tinham jogado, ou seja, que atingisse um público bem amplo. E eu acho que ele foi, tenho certeza, porque a gente já fez uns testes aqui com algumas pessoas no Rio, tenho certeza que ele foi muito feliz no que ele conseguiu, porque o jogo está bem dinâmico, é um jogo rapidinho, 25 minutos, acaba, e ficou um jogo muito bacana, porque é o Doutrinador,
caçando, literalmente. Você tem que fazer pontos caçando políticos corruptos. Então vai desde o vereador, que vale menos pontos, claro, até o ministro do STF, o presidente Nossa! e senadores. Cada um tem uma pontuação, e aí tá lá no meio um cara que podia ser até você, né, Joker? O cara que tá lá no meio como ajudando o doutrinador, que são as cartas dos mocinhos, vamos dizer, que tem o blogueiro, tem o cidadão honesto, tem lá o cidadão comum, e tem o pessoal dos bad guys, o pessoal do mal, que são os políticos. Então, como eu falei, é um jogo rapidinho, gostoso de jogar, e peço a galera que fique ligada, porque eu vou precisar da ajuda de vocês, porque vai ser um financiamento coletivo. Então, Mas meus amor, eu acho também que vai ser bem legal ter um novo produto geek, com essa pegada nossa, né, da nossa galera no mercado. Vai ser bem legal. E tá lindo o jogo, tá? As cartas estão bem bonitas. Daqui a pouquinho eu peço a galera fique ligada aí que a gente vai começar a divulgar. Valeu? nossa, isso vai ser muito épico. Já tô me imaginando ali caçando todos os ministros do STF. Tô com uma gana desses caras que tá louco. Então, Luciano, muito obrigado pela atenção mais uma vez. Eu vou encerrar o nosso bot de gravação, e porque a gente também tem um limite mas pra frente a gente pode gravar outros episódios até específicos sobre o lançamento da tua editora. Vai ser uma honra e vai ser excelente para a editora também. Por exemplo, quando for fazer um podcast só sobre o próximo quadrinho do Vírus Vermelho, a gente pode fazer episódios sobre os outros personagens do Super Prumo para apresentar isso para o público, e a gente vai, entre nós aqui se ajudando, a gente vai fazer cultura brasileira. Mais uma vez, obrigado, e agradeço aos nossos ouvintes, agradeço pela paciência de sempre. Desculpo também com vocês conhecem minha personalidade, conhecem meu jeito, mas sabem que é assim que a gente produz conteúdo aqui na Quarto Mundo. A gente é muito sincero e muito verdadeiro. Espero que vocês tenham ficado satisfeitos com essa entrevista que vocês tanto me pediram. Forte abraço a todos, fiquem com Deus. Valeu, galera. Um abraço a todos os quarto mundistas aí. Abração. Valeu.